Com estratégia política externa e segurança nacional, os Estados Unidos impulsionam a defesa do Egito com renda militar histórica de 30,2 bilhões. O governo dos Estados Unidos autorizou na sexta-feira a venda de mais de 5 bilhões, 30,2 bilhões na cotação atual em equipamentos militares ao Egito, consolidando a parceria estratégica entre os dois países em meio às negociações relacionadas à crise de Gaza, apesar de preocupações sobre os direitos humanos. Apesar de o Congresso dos Estados Unidos poder bloquear as vendas, essas tentativas raramente têm sucesso, destacando a relevância das vendas militares na estratégia política externa e segurança nacional do país. De acordo com o comunicado oficial, a venda apoiará a política externa e a segurança nacional dos Estados Unidos, ajudando a melhorar a segurança de um importante país aliado não pertencente à OTAN, que continua a ser um importante parceiro estratégico no Oriente Médio. O presidente Joe Biden, desde que assumiu o cargo em 2021, prometeu uma postura mais rigorosa em relação às questões de direitos humanos sob o governo de Abdel Fattah al-Sisi. Entretanto, o governo dos Estados Unidos tem continuado a fechar importantes acordos de armas com o Egito, ressaltando o papel do Cairo como aliado estratégico na região. Desde o Tratado de Paz com Israel em 1979, o Egito é um dos maiores beneficiários de ajuda de segurança dos Estados Unidos. O Egito reforçou sua colaboração com os Estados Unidos durante a guerra em Gaza, desempenhando um papel de mediação essencial. Apesar das críticas internacionais, o país libertou centenas de presos políticos nos últimos 2 anos. No entanto, grupos de direitos humanos apontam que durante o mesmo período o número de pessoas presas foi 3 vezes maior. Além do Egito, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também autorizou $295 milhões para Taiwan, equipamentos militares, 170 milhões para Marrocos em bombas e mísseis, 130 milhões para a Grécia, incluindo sistema de aeronave não tripuladas e veículos blindados. Autorizações para Taiwan ocorrem após o governo dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar 571,3 milhões em nova ajuda militar à ilha, o que é reivindicada pela China como parte de seu território. Pequim prometeu retomar a ilha a força se necessário. Lições nunca aprendidas: como os Estados Unidos impulsionam a militarização de Taiwan. Pequim, que considera Taiwan a parte da China, tem repetidamente criticado as vendas de armas dos Estados Unidos para Taipei, o que, segundo a China, prejudica as relações sino-americanas e coloca em risco a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan. Taiwan recebeu o primeiro lote de 38 tanques Abrams fabricados nos Estados Unidos, com mais de 700 veículos blindados desse tipo a serem entregues à ilha antes do final de 2026. Vamos nos aprofundar em quais outros equipamentos militares o Washington vendeu para Taipei sob a gestão do presidente Joe Biden entre 2021 e 2024, e quais armas norte-americanas Taiwan planeja ainda comprar. As informações são baseadas em fontes abertas e apurações da mídia. Armas e equipamentos já comprados, as transações aprovadas valem cerca de 7 bilhões. 3 sistemas nacionais avançados de mísseis superficiais NASAMS, 29 sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142 HIMARS, número não divulgado de sistemas de mísseis táticos do Exército MGM-140 ATACMS, 100 mísseis AGM-88B Ramin e 23 mísseis de treinamento Ramin, mísseis antinavio AGM-84L1 Harpo Block 2, mísseis AIM-9X Block 2 Sidewinder, sistemas de radar AN-TPS-77, AN-TPS-78, 720 munições Switchblade, um sistema de minas dispersíveis lançados por veículo M136 Vulcano, peças de reposição para caça e radares F-16 a serem adquiridos. O pacote vale mais de 15 bilhões, 60 caças F-35 de quinta geração, 4 aeronaves de alerta aeroantecipado tático E-2D Walker, 10 navios de guerra
Aposentados não especificados 400 mísseis interceptadores para o sistema de mísseis Patriot, um Destroy Aegis. O Ministério das Relações Exteriores da China disse repetidas vezes que as vendas de armas de Washington para Taiwan violam seriamente o princípio de uma só China e as disposições dos 3 comunicados conjuntos China e Estados Unidos. O anúncio de sábado de Biden sobre a alocação de 571 milhões em ajuda militar a Taiwan representa um novo risco para a segurança da região, afirmou o Ministério em comunicado após o anúncio. Mais uma vez, os Estados Unidos fornecem ajuda militar e vendem armas à Taiwan chinesa, o que viola gravemente o princípio de uma só China. As cláusulas dos 3 comunicados conjuntos sino-americanos refere o comunicado. A chancelaria chinesa também destaca que a ajuda militar dos Estados Unidos à Taiwan viola gravemente a soberania e os interesses de segurança da China. Além disso, o comunicado afirma que a questão de Taiwan afeta os interesses intrínsecos da China, que representa a principal linha vermelha nas relações China-Washington, que não pode ser ultrapassada. Ao ajudar Taiwan a alcançar a independência com a ajuda de armas, os Estados Unidos só se prejudicam a si próprios, porque as tentativas de conter a China com a ajuda de Taiwan estão condenadas ao fracasso, sublinhou a entidade diplomática chinesa. Ele também indicou que a China apela aos Estados Unidos para que parem de armar Taiwan e acabem com ações perigosas que minam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. A China tomará resolutamente todas as medidas necessárias para defender a sua soberania, segurança e integridade territorial, está comunicado. As relações oficiais entre o governo central da República Popular da China e a sua província insular de Taiwan foram rompidas em 1949, depois das forças do Partido Nacionalista Kuomintang, liderada por Chiang Kai-shek, 1887-1975, teve sofrido a derrota na Guerra Civil contra o Partido Comunista, 1927, 1936 e 1945, 1949, e se mudaram para aquele arquipélago. As relações entre CPI e Pequim foram restabelecidas apenas a nível comercial e informal no final da década de 1980. Na década de 1990, as partes também começaram a se contactar através de várias ONGs. A tensão entre a China e Taiwan se agravou após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha em agosto de 2022, realizada apesar dos protestos de Pequim, que viu nessa viagem o apoio de Washington aos independentistas taiwaneses. Armar Taiwan é brincar com fogo e vai queimar os Estados Unidos, alerta a China sobre auxílio de Biden à ilha. Pequim alerta que Taiwan é uma linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações entre os países e que a China tomará todas as medidas necessárias para proteger a integridade do seu território. A China criticou os Estados Unidos pelo envio de assistência militar a Taiwan no valor de 571,3 milhões, pela aprovação de 295 milhões em venda de armas para a ilha. O pacote de assistência foi anunciado na sexta-feira, 20 de 12 de 2024, pelo presidente dos Estados Unidos, John Biden. A porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, Su Fengling, enfatizou que a China se opõe firmemente ao envio de ajuda militar e envio de armas dos Estados Unidos a Taiwan. Esta posição é consistente e clara. Os movimentos dos Estados Unidos violam seriamente o princípio de uma só China e os 3 comunicados conjuntos entre China e Estados Unidos, especialmente o comunicado de 17 de agosto, e contradizem um sério compromisso feito por seus líderes de não apoiar a independência de Taiwan, afirmou o porta-voz. Já o Ministério das Relações Exteriores da China tornou a alertar que Taiwan é uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada e que a China tomará todas as medidas necessárias para proteger sua integridade. A questão de Taiwan está no cerne dos interesses essenciais da China e a primeira linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações China e Estados Unidos. Ajudar a independência de Taiwan, armando Taiwan, é como brincar com fogo e vai queimar os Estados Unidos. E usar a questão de Taiwan para conter a China está fadada ao fracasso, enfatizou o porta-voz do órgão, Mao Ning. Ela acrescentou que a China pede aos Estados Unidos para parar imediatamente de armar Taiwan e cessar os movimentos perigosos que minam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Tomaremos todas as medidas necessárias para defender firmemente a segurança e a integridade territorial, afirmou a porta-voz. Irã alerta para a conspiração entre os Estados Unidos e Israel para dominar o Oriente Médio. Em
Em conversa telefônica com o homólogo iemita, o chanceler iraniano afirma que os Estados Unidos violam descaradamente o direito internacional a agir como representantes de Israel. Aí alerta para uma trama entre os dois países para minar o governo de nações islâmicas. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou neste domingo 22 de 12 de 2004 para uma conspiração tramada pelos Estados Unidos e Israel que tem como objetivo minar nações muçulmanas e tomar o controle sobre o Oriente Médio. Segundo informou a agência de notícias iraniana Tazim, em uma conversa telefônica neste domingo com seu homólogo iemita Jamal Ahmed Amer, o chanceler iraniano falou sobre as relações entre os governos do Iêmen e do Irã. Ele discutiu os acontecimentos recentes no Oriente Médio. Na conversa, Araghchi condenou os ataques militares dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Israel contra o Iêmen e frisou que os Estados Unidos estão violando descaradamente o direito internacional ao agir como representante de Tel Aviv. Ele alertou sobre uma conspiração conjunta tramada por Estados Unidos e Israel para destruir e enfraquecer os países islâmicos que dominam a região. O chanceler também elogiou o que classificou como um apoio honroso do povo iemita à Palestina. Apesar de todos os crimes e atos de agressão e se beneficiando do apoio ilimitado dos Estados Unidos e de vários outros estados ocidentais, o regime sionista falhou em atingir seus objetivos malignos, diz Araghchi. Por sua vez, o chanceler iemita elogiou o apoio do Irã ao povo do Iêmen contra agressões hostis. Amei alertou sobre as tentativas dos Estados Unidos e de Israel de assumir o controle da região, afirmando que as principais nações islâmicas devem empregar seu grande potencial para impedir que os inimigos atinjam seus objetivos. Quais países e enquanto financiará a Ucrânia nos últimos 3 anos? Pergunta. O financiamento ocidental da Ucrânia, que de fevereiro de 2022 até o início de dezembro deste ano, foi de 238,5 bilhões, cerca de 90% das despesas orçamentárias do país, calculou a Sputnik com base em informações das autoridades ucranianas e dados abertos. Assim, as despesas orçamentárias ucranianas de 2022 a 2023 totalizaram 193,3 bilhões e em 2024 está planejado o valor de 81,3 bilhões. Assim, em 3 anos, as despesas totalizaram 274,6 bilhões. Ao mesmo tempo, o valor de ajuda dos países ocidentais para a Ucrânia atingiu 238,5 bilhões, o que equivale a aproximadamente 87% dos gastos do orçamento ucraniano, do qual ajuda para fins sociais 106 bilhões, ajuda militar 132,5 bilhões. Enquanto isso, a ajuda ocidental é de 43% menor do que o prometido, 238,5 bilhões contra 416 bilhões. A principal diferença está na ajuda financeira que foi prometida em quase 240 bilhões, mas menos da metade desse valor foi transferido. Quanto aos suprimentos militares, a Ucrânia recebeu 75% dos 176 bilhões prometidos. O maior doador da Ucrânia ao longo dos 3 anos foram os Estados Unidos, com 95,2 bilhões, sendo que 2/3 da ajuda concedida foram para as Forças Armadas e 1/3 para o orçamento. A União Europeia e seus Estados-membros transferiram 94,2 bilhões em ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Entre os Estados da União Europeia, as atividades militares da Ucrânia foram financiadas principalmente pelo seguinte país: Alemanha, 11,9 bilhões, Dinamarca, 7,5 bilhões, Holanda, 6,3 bilhões, Suécia, 4,8 bilhões. A Inglaterra completa os 3 primeiros, depois dos Estados Unidos e União Europeia, tendo alocado 3,4 bilhões. O Fundo Monetário Internacional, FMI, considera a Ucrânia 11,4 bilhões em empréstimos. Além da União Europeia e Estados Unidos, a Ucrânia recebeu financiamento do Canadá, 7,8 bilhões, do Japão, 6,7 bilhões, do Banco Mundial, 5,7 bilhões. Será que Israel comanda realmente a política dos Estados Unidos no Oriente Médio? Pergunta. Os Estados Unidos podem estar ansiosos para deixar a Síria depois que esta foi neutralizada como um pilar importante no eixo da resistência e se tornou vulnerável à apropriação de terras israelenses, disse a observadora e analista do Oriente Médio Sônia Mansour. Esta semana, uma delegação do Departamento de Estado dos Estados Unidos visitou a Síria para conversar com o chefe do novo governo da transição do país, um homem por cuja cabeça o governo dos Estados Unidos havia colocado uma recompensa de 10 milhões, agora removida. A Síria agora está sob a influência de 2 aliados dos Estados Unidos, Israel e Turquia. Tanto Israel quanto a Turquia vão garantir que a política externa da Síria esteja em conformidade com os interesses dos Estados Unidos, que são os interesses de Israel, explica Mansour. O futuro da Síria, tanto como país quanto como sociedade, juntamente com sua integridade territorial, não é uma preocupação para Washington.
desde que os objetivos de Israel sejam alcançados, afirma a analista. Por sua vez, os objetivos da União Europeia na Síria se alinham com os dos Estados Unidos, observa Mansur. Embora com uma pequena ressalva, Bruxelas também espera conter o fluxo de refugiados provenientes da região. Se a guerra em Gaza provou algo, é que os interesses dos Estados Unidos e de Israel na região são agora indistinguíveis, e quaisquer interesses que Israel possa ter, ele decide os meios enquanto os Estados Unidos aprovam e se comprometem a cumprir os objetivos de Israel, ponderou a observadora. Enquanto anteriormente os interesses dos Estados Unidos na Ásia Ocidental estavam principalmente relacionados à energia, agora os Estados Unidos querem apenas garantir o status dominante de Israel na região. A energia não dita, mas as políticas dos Estados Unidos na região. Apenas Israel o faz, disse Mansur. O novo governo sírio não desafiará Israel, será um governo fraco, sem um exército real. Ele se tornará um Estado policial que baseará sua legitimidade no estabelecimento de uma sociedade islâmica que seja favorável ao mercado e a Israel, para prever. Exército da Inglaterra enfrenta crise de demissão de soldados, apesar do aumento salarial. Os soldados da Inglaterra estão deixando as Forças Armadas em uma taxa alarmante, apesar do aumento salarial recorde do verão, informou a mídia inglesa. De acordo com a matéria do jornal The Telegraph, publicada no sábado 21 de 12 de 2024, havia apenas 2 militares por 1.000 pessoas na Inglaterra pela primeira vez na história. Nos últimos 12 meses, mais de 15 mil soldados teriam deixado as Forças Armadas, apesar dos esforços do governo para lidar com a crise, aumentando os salários em 6%, que é o maior aumento nos últimos 22 anos. No final de outubro, o ministro da Defesa da Inglaterra, John Healey, admitiu que as Forças Armadas do país estão bem equipadas para conduzir operações militares, mas ainda não estão preparadas para o combate. Em julho, o ministro declarou que as Forças Armadas da Inglaterra enfrentam uma série de desafios significativos. O Comitê de Defesa do Parlamento da Inglaterra já havia instado o governo a fazer uma escolha entre aumentar o investimento nas Forças Armadas ou reconhecer que priorizar adequadamente as operações de combate levará a uma redução no número geral de missões. Revolução absoluta na tecnologia de armas, diz Moscou sobre o míssil Oreshnik. O sistema de mísseis Oreshnik é uma revolução na tecnologia de armas, diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Esta é, na verdade, uma revolução absoluta na tecnologia de armas, diz Peskov aos repórteres. Quando questionado sobre o duelo tecnológico com o Ocidente que o presidente russo Vladimir Putin propôs durante a sua linha direta no último dia 19, Peskov explicou que foi uma resposta àqueles que falam sobre supostas vulnerabilidades do Oreshnik. Na verdade, ao falar sobre a possibilidade de tal duelo, o presidente referia-se exatamente ao fato de esta arma estar uma geração à frente de todas as armas existentes sem ser uma arma nuclear, acrescentou o porta-voz. Sistemas de defesa aérea como o alemão Iris-T, o francês Samt-T ou o norte-americano e norueguês NASAMS também seriam impotentes contra o Oreshnik, mesmo que disparasse toda a sua carga útil nele. Enquanto as defesas aéreas ocidentais podem guiar seus interceptadores em direção a alvos que voam a velocidade de cerca de Mach 2,5 vezes a velocidade do som, o Oreshnik ataca seu alvo a velocidade de Mach 12. S-400 da Rússia, míssil superficial, sistema de defesa, publicado pela primeira vez em 31 de julho de 2024 por Drago Bosnik. Enquanto a máquina de propaganda convencional continua publicando fantasias sobre 60% dos mísseis russos supostamente falhando, o Pentágono está dando avaliações totalmente diferentes, ou seja, os militares dos Estados Unidos dão números completamente opostos, enfatizando que as defesas militares russas têm uma taxa de sucesso impressionante, 97%. Combinados com as capacidades inigualáveis de guerra eletrônica de Moscou, seu sistema SAM mísseis terra-ar fornece proteção sem precedente para a infraestrutura militar e civil russa, principalmente quando se leva em conta a escalada massiva dos ataques de drones e mísseis da junta de Kiev apoiada pela OTAN contra as cidades e regiões russas. Essas defesas aéreas de classe mundial dão ao Kremlin a capacidade de cobrir suas tropas, que então usam sistemas avançados de ataque de longo alcance para caçar várias plataformas de lançamento de foguetes e mísseis de origem da OTAN. E ao contrário do regime de Kiev, que mente regularmente sobre seu sucesso de defesa aérea, incluindo contra armas e persônicos, os militares russos publicam regularmente dados verificáveis, incluindo filmagens das interceptações de vários tipos de munições guiadas de precisão, Ortiz. É precisamente por isso que tem
que até mesmo alguns países da OTAN se recusam a abrir mão de seu sistema SAM de fabricação russa, incluindo Grécia e Turquia, com esta última até mesmo sacrificando a problemática aquisição do F-35 para obtê-los. Países ao redor do mundo chegaram à mesma conclusão, incluindo potências globais como a Índia. A Força Aérea Indiana provou isso em um exercício militar recente, onde implantou seus caças como aeronaves de ataque hostis que foram rastreados e alvejados pelo sistema S-400 SAM de fabricação russa, no que fontes indianas descreveram como um grande sucesso para a IAF. O sistema de defesa aérea Sudarsh S-400 derrubou 80% das aeronaves de caça atacantes, enquanto forçava o restante a recuar. Fontes de defesa de alto escalão disseram ao India Today que o exercício militar recente demonstrou capacidade significativa de defesa aérea da Força Aérea Indiana, mais uma vez justificando a aquisição do sistema SAM S-400 da Rússia. A Índia opera atualmente 3 regimentos dos mísseis do S-400, enquanto outros 2 devem ser entregues nos próximos anos. O próprio Kremlin se comprometeu a entregar os 2 regimentos restantes até o terceiro trimestre de 2026. Todos os 5 regimentos do sistema S-400 SAM deveriam ser entregues no início de 2024, mas isso foi adiado devido ao conflito ucraniano orquestrado pela OTAN em andamento. No entanto, a Força Aérea Indiana integrou totalmente os 3 regimentos que foram entregues até agora. Com todos os sistemas de defesa aérea de fabricação russa agora alcançando capacidades operacionais completas, os regimentos são efetivamente divididos em 2 grupos estacionados em áreas do norte, na fronteira com a China e o Paquistão, respectivamente. As implantações atuais indicam que temos quase 1,5 esquadrões, cada um estacionado nas frentes com a China e o Paquistão, revelaram fontes. O sucesso relatado pela Força Aérea Indiana não é surpreendente, já que a União Soviética Russa coloca uma ênfase significativa nas defesas aéreas como parte de sua doutrina militar. Os altos escalões de Moscou nunca contaram em lutar uma guerra com superioridade aérea absoluta, como é o caso do Ocidente político, particularmente dos Estados Unidos. Assim, a União Soviética e mais tarde a Rússia projetaram e produziram os melhores sistemas de defesa aérea da história. Assim, o Kremlin tem as ferramentas necessárias para fornecer a proteção adequada para suas infraestruturas civis, bem como para os militares, incluindo unidades terrestres, ativos e estratégicos estacionários. Dada a cooperação de defesa muito próxima, de meio século de duração entre a Rússia e a Índia, a escolha dele não é surpreendente. Os 2 gigantes euro-asiáticos estão trabalhando em conjunto em uma infinidade de projetos militares estrategicamente importantes, com o Kremlin transferindo inúmeras tecnologias que são criticamente importantes para a Índia e sua segurança. A Força Aérea da Índia é uma grande usuária do sistema S-400 e aeronaves de fabricação russa, incluindo o Su-30 MKI, um projeto conjunto Sukhoi-HAL Hindustan Aeronautics Limited, que deu a dele a espinha dorsal de seu poder aéreo. O Flank H é o jato de caça mais capaz do país da Força Aérea Indiana, está agora executando um ambicioso programa de modernização para tornar o Su-MKI relevante nas próximas décadas. Rússia e Índia estão trabalhando em conjunto para contornar as sanções ocidentais ilegais para conseguir isso. Além disso, apesar de todos esses obstáculos, a cooperação está sendo ativamente expandida por ambos os lados, com a Força Aérea da Índia planejando dar ao Flanker H capacidades mais avançadas, geralmente vistas aeronaves de próxima geração, como agora o lendário Su-57. Fontes indianas relatam que o programa custará 7,5 bilhões e que dará ao Su-30 MKI todas as capacidades de aeronave de quinta geração, com a notável execução da furtividade. A participação do Kremlin em um empreendimento tão massivo é praticamente certo. Também deve ser notado que os 2 gigantes euro-asiáticos estão trabalhando em outros projetos estrategicamente importantes, incluindo armas hipersônicas, uma área na qual Moscou se destaca em todas as categorias. Ou seja, a Rússia está há décadas à frente de sua concorrência. Não só foi a primeira a introduzir mísseis hipersônicos no início dos anos 1980, mas também conseguiu manter essa vantagem mesmo durante os conturbados anos 90. Seu principal rival, os Estados Unidos, tem sido incapaz de igualar até mesmo países muito menores como a Coreia do Norte e o Irã, com muitas fontes relatando que o Pentágono está focado em tecnologias ultrapassadas e frequentemente se recusa a revelar se os testes de mísseis foram bem-sucedidos ou não. Graças aos seus laços estreitos com o Kremlin, a Índia já está no altamente exclusivo clube hipersônico Brahmos Aerospace, uma joint venture da defesa indo-russa, é particularmente importante a esse respeito. A empresa já está realizando testes intensivos do tão aguardado míssil hipersônico Brahmos 2 em Mesh 6. O míssil deve ser pelo menos 2 vezes mais rápido que o anterior míssil cruzeiro supersônico Brahmos. Embora a arma esteja oficialmente projetada para ter um alcance de 600 km, especialistas sugerem que o Brahmos 2 atingirá Mesh 8 e um alcance de 1000 km baseado principalmente no míssil hipersônico Zircon da Rússia.
E primeiro míssil bem-sucedido do mundo movido a Scramjet, jato de combustão supersônica espécie Brahms 2, de ainda capacidade inigualável, não apenas no sul global, mas até mesmo em comparação com o ocidente político, onde até os Estados Unidos agora admitem que a Rússia está muito à frente em tecnologias hipersônicas. A ameaça de terceira guerra mundial está crescendo, mas não é preciso assustar as pessoas, diz Putin. O Ocidente está agravando a situação em relação à Rússia, aumentando assim as ameaças de uma terceira guerra mundial. Porém, a Rússia vai sempre responder a qualquer desafio, disse o presidente Vladimir Putin, conversando com o jornalista Pavel Zurubin sobre as perspectivas de desenvolvimento das relações entre o Ocidente e a Rússia. O presidente russo lembrou a história destas relações. Ele disse que no mundo tudo está mudando e que os antigos inimigos se tornaram aliados. A Rússia está disposta a encontrar compromissos, mas sem prejudicar seus próprios interesses. Nós, se estabelecermos relações com alguém, faremos isso apenas com base nos interesses do Estado russo, sublinhou Putin. Quando perguntado se a terceira guerra mundial já estaria em curso, Putin aconselhou a não assustar as pessoas, mas observou que há muitos perigos e que eles estão aumentando. Veja, não é preciso assustar ninguém, há muitos perigos. Eles estão aumentando e vemos que o nosso adversário de hoje está fazendo. Ele está escalando a situação, disse. Quando os oponentes da Rússia perceberem que ela está pronta para responder a qualquer desafio, entenderão que é hora de buscar um compromisso em vez de impor em sua própria linha, concluiu o presidente russo. Região de Oriol é submetida a ataque massivo de drones e instalação de combustível pega fogo. A região de Oriol, na Rússia, foi alvo de um grande ataque de drones, resultando em um incêndio em uma instalação de armazenamento de petróleo. É o que informou neste domingo 22 de 2 de 2024 o governador Andrei Klitschkov. Atualmente, a região de Oriol está novamente sendo alvo de um ataque massivo de drones inimigos, resultando em um novo incêndio na instalação de armazenamento de petróleo em uma povoação do distrito municipal de Oriol, disse o governador no Telegram. Ele acrescentou que no momento não havia informações sobre vítimas. Os serviços de resgate estão trabalhando no local de emergência. Medidas estão sendo tomadas para lidar com o incêndio. Os últimos tempos são considerados por muitos especialistas piores para a Ucrânia de todo o período do conflito, já que há meses que as forças armadas ucranianas estão recuando constantemente, perdendo às vezes vários povoados em um dia. Em meio a essa situação, o Ocidente está exigindo das autoridades ucranianas que diminuam o limite inferior da mobilização até 18 anos de idade para recrutar o maior número possível de homens adultos do país. Polônia diz que prenderá Nathan se ele pisar no país, afirma mídia. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, temendo ser preso, não comparecerá ao 80 aniversário da libertação de Auschwitz, na Polônia. É o que relatou o Times of Israel neste domingo, 22 de 2 de 2024. O jornal acrescenta que o presidente israelense Isaac Herzog também não comparecerá ao evento. Então, apenas o ministro da Educação israelense, Yoav Kish, estará presente. Anteriormente, o vice-ministro das Relações Exteriores polonês, Władysław, disse que se Netanyahu vier à Polônia, ele será preso. De acordo com o compromisso do país com o Tribunal Penal Internacional, escreveu o jornal polonês. Segundo a publicação, o grande evento está planejado para o Dia Internacional em memória do Holocausto, em 27 de janeiro, e deve contar com a presença de dezenas de líderes e chefes de Estado, incluindo o rei Charles da Inglaterra. De acordo com o jornal polonês Rezek Pospolita, as autoridades israelenses não entraram em contato com seus colegas poloneses sobre a participação no evento. E a autoridade de Varsóvia acredita que o motivo está relacionado à posição da Polônia de que cumprirá o mandato de prisão do TPI contra Netanyahu por possíveis crimes de guerra em Gaza. As autoridades palestinas acusam o exército israelense de atos de limpeza étnica. Israel nega, afirmando que sua campanha de bombardeio aéreo visa evitar que os militantes do movimento palestino Hamas se reagrupem. Até agora não foi possível estabelecer um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, apesar dos esforços dos mediadores. Ainda na quinta-feira, fontes próximas aos negociadores
Afirmaram a Reuters que o Catar e o Egito conseguiram resolver algumas diferenças entre as partes, mas ainda havia pontos de atrito